participação lá no Moodle, mas ela já está, eu não pus a gravação no Moodle a passada, mas ela já está no YouTube. Então, assim, quando vocês entram na minha aula, se vocês forem na página principal, já tem lá a aula passada, eu só não subi o link ainda, mas ela já está lá. Então, dá para vocês assistirem, quem não foi no nosso aula passada, já pode assistir, tá bom? Demorou, valeu. Tá aparecendo aí para vocês slide? Tá. Tá sim. Para mim, tá. Ele não tá abrindo todo aí? Parece que não tá abrindo todo. Não, ele tá aparecendo na tela do PowerPoint. É engraçado que para mim tá aberto. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Acho que agora a apresentação parou aqui. Também para mim sumiu. E agora? Agora apareceu inteiro, né? Agora apareceu Agora inteiro. tá inteiro, né? Só uma guia não tava aparecendo. Aí a gente pode começar, então. Bom, então tá bom. Ó, só vou lembrar vocês que, então a gente tem, né, a aula passada foi os seminários 1 e 2, hoje seminário 3 e 4, semana que vem 5 e 6, que é dia 23, né? No dia 30, a gente tem uma semana aí, que é para vocês assistirem as coisas que vocês não assistiram, as aulas, e também tirar dúvidas comigo, qualquer coisa. E na semana seguinte a gente tem a prova, tá? Dia 6, 6/9 a gente tem a prova, e aí, para quem fez a prova, apresentou os seminários, aí a gente encerra a disciplina, né, no dia 6, e aí para quem não fez a prova ou teve problema no seminário, vai ter que fazer uma outra atividade, aí essas pessoas ficam para fazer isso nas outras 2 semanas de setembro. Mas quem já fez a prova e apresentou o seminário, no dia 6, a hora que acabar a prova, já está tranquilo, aí fica só apenas se não alcançou nota mesmo, né? Daí eu publico as notas e aí se tiver que fazer final ou substitutivo, qualquer coisa, a gente conversa, tá? Mas para aqueles que fizerem a prova dia 6 e passarem, tá finalizado. Ô, Tá Tiese, e vai ser naquele esquema de deixar mais dias disponíveis ou não? Sim. Normalmente a prova, eu abro segunda-feira a meio-dia e fecho a quarta-feira meia-noite, né? 11h59. Então, vocês têm segunda do meio-dia para frente, né? Segunda, tarde e noite, terça o dia inteiro e quarta-feira o dia inteiro até 11h59. Aí, eu acho que é suficiente. Ficam, sei lá, 60 e poucas horas abertas, então acho que dá para todo mundo fazer aí. Ficam 3 noites inteiras, né? Então, acho que dá para todo mundo realizar a prova. Então, ficam... normalmente é isso. Nas disciplinas de segunda-feira, eu abro segunda meio-dia e fecho na quarta-feira meia-noite, 11h59 da noite. Mas o Tiese, aí não tem aquelas 2 horas para fazer a prova. Não, é aquele mesmo esquema. Você tem que entrar e fazer a prova, a hora que você puder. É uma tentativa de 2 horas, tá? Não vai ficar aberta para você ir e voltar, não. Entrou, a hora que você... Sim, ó, agora eu tenho 2 horas livre, estou bem aqui, minha cabeça está funcionando bem, eu vou realizar a prova. Aí você entra e faz a prova inteira e acabou, tá? Tá, beleza, valeu. É o mesmo esquema. Bom, então, já é 7h10, acho que já deu para todo mundo que ia entrar participar. Então, vocês podem começar. Não sei quem vai começar, mas tá aberto. Eu vou começar. Então, tá bom, Fábio. Vou abrir a câmera aqui. Eu só ia pedir isso. Semana passada eu fiquei pedindo aqui no chat. As pessoas que puderem abrir a câmera, tá? É melhor para poder ver e até a interação acho que fica mais bacana depois, porque no vídeo gravado ele fica aparecendo a pessoa que está falando e a tela posta, tá bom?
Então, quem não puder, não tem problema. Eu sei que tem gente que está trabalhando, né? A gente falou para mim que vai estar no trabalho, que talvez não possa abrir a câmera, não tem problema. Mas para todos que puderem, seria legal. Flávia, fica à vontade. Então tá, eu vou começar falando. O meu grupo é composto por eu, a Beatriz, a Helena e o Leonardo. Pode passar. E o nosso tema, eu vou começar falando sobre a hidroeletricidade. Ela tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro. Associada às outras fontes, ela destacou o Brasil no cenário internacional, pois possui a maior participação de energia renovável do mundo, e ela também apresenta baixa emissão de gases do efeito estufa. A hidroeletricidade ela é um elemento importante de ampliação de oferta de energia elétrica no sistema interligado nacional, além de trazer vários benefícios, como a capacidade de armazenamento de energia nos reservatórios, o controle de cheias, a irrigação, o suprimento de água para o consumo humano, recreação, serviços de navegação e outros também. Agora eu vou falar um pouquinho da estimativa dos recursos da hidroeletricidade aqui no Brasil. Para o levantamento do potencial hidrelétrico, foi considerado apenas o potencial aproveitado e inventariado aprovado pela ANEEL. O potencial hidrelétrico nesse plano nacional, eles são de 154 gigawatts, sendo que 62% já está operando ou estão em construção e 38% está inventariado. Porém, como eu disse, já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Aqui está o mapa da distribuição do potencial hidrelétrico no país, sendo que os pontos em vermelho são as usinas inventariadas e os pretos que estão operando ou estão em construção. E os aproveitamentos estão distribuídos por praticamente todo o território nacional, destacando o fato que a maior parte dos projetos inventariados estão localizados na região Amazônia e de Tocantins-Araguaia. Agora vão ser as perspectivas tecnológicas. Mesmo com mais de um século de experiência na implantação e operação das usinas, o seu desenvolvimento tecnológico ele continua ativo, buscando sempre a melhoria dos aspectos construtivos até o sistema de monitoramento. A tecnologia tem sido uma ótima ferramenta para reduzir os custos e melhorar o desempenho e a produtividade das usinas. Alguns exemplos da tecnologia utilizada é o uso de satélites para o monitoramento da emissão de gases do efeito estufa, microturbinas inteligentes que ela opera nas usinas auxiliares, sistema de monitoramento acústico para detectar e classificar os problemas mecânicos, veículos operando remotamente para inspeção subaquática de barragens e das usinas e outros também. Agora, os principais desafios nas usinas. Pode passar. O primeiro desafio é a melhor compreensão e esclarecimento do papel da geração hidrelétrica e dos reservatórios no futuro do sistema elétrico brasileiro. O planejamento do sistema elétrico ele envolve distintas dimensões, que muitas vezes são conflitantes para o bem do país e essas devem ser conciliadas, como, por exemplo, o conflito entre a questão ambiental e a indígena. A importância das usinas hidrelétricas no sistema brasileiro tem aumentado com a inserção de outras fontes, como a eólica, solar, entre outras, que, diferentes da hidrelétrica, elas não podem ser controladas. O segundo desafio é a complexibilidade socioambiental para a expansão hidrelétrica. O potencial hidrelétrico inventariado se localiza predominantemente em áreas de alta sensibilidade socioambiental, como as terras indígenas, territórios quilombolas ou unidades de conservação. A gente conseguiu observar no mapa que a maioria das usinas inventariadas estão na região amazônica, né? E dos 52 gigawatts inventariados, apenas 23% não sobrepõem uma área protegida, causando incertezas no andamento dos projetos, e para isso são importantes os diálogos entre todos os envolvidos, e essa questão está envolvendo esferas jurídicas, governamentais e sociais. O terceiro desafio é a modernização e repotenciação de usinas hidrelétricas. O incremento de capacidade por meio de ações de recaptação e ganhos de eficiência incrementaria a geração hidráulica com efeitos econômicos positivos para todo o sistema.
Um estudo realizado pela EPE indica que há outros ganhos com a modernização, além da energia firme, como a reserva de potência. O quarto desafio é a atualização do potencial hidrelétrico brasileiro. O potencial reflete as condições de avaliação técnica, econômica e socioambiental adotadas na época em que os estudos foram realizados. Visto que as tecnologias estão em constante evolução, a atualização dos estudos de inventário promoveria uma melhor acurácia dos valores do potencial e trazer uma nova solução para diversas bacias hidrográficas, visto que a avaliação do potencial se modifica ao longo do tempo, alguns estudos que foram feitos podem estar defasados. O quinto desafio é a vulnerabilidade da geração hidrelétrica por efeito da mudança climática. Estudos disponíveis até o momento apontam possível redução da precipitação de algumas regiões, o que pode trazer efeitos negativos para a geração do parque instalado e para a viabilidade econômica de usinas futuras. Uma importante medida que pode ser considerada é a ampliação da capacidade de armazenamento das hidrelétricas. E o sexto e último desafio é a expansão da integração energética na América do Sul por meio das usinas. Os países que fazem fronteira com o Brasil possuem um significativo potencial hidrelétrico, estimado que depende de acordos internacionais para a consolidação de um projeto. E a integração pode se dar por dois caminhos. Primeiro é pelo aproveitamento binacional, como a Itaipu, que divide seu potencial entre Brasil e Paraguai, e o segundo é a exportação e importação, via conexão dos sistemas hidrelétricos. Para isso, devem ser considerados elevados investimentos para infraestrutura de transmissão para as principais fontes de carga do projeto da região Norte e Centro-Oeste. Agora a gente vai falar sobre os exercícios quantitativos das hidrelétricas. O primeiro é o efeito da restrição de expansão de hidrelétricas com interferências e áreas protegidas na evolução da matriz. Para essa questão, foi analisada vários cenários, como utilizar toda a energia inventariada, outro cenário é utilizar parte da energia disponível dos territórios protegidos, como, por exemplo, primeiro analisou a restrição de expansão com interferência só em unidades de conservação, depois só em territórios indígenas, depois nas duas e foi fazendo vários cenários. E pôde-se perceber que muitas incertezas nas questões, necessitando de uma atualização dos custos para avaliar a competitividade das hidrelétricas em áreas inventariadas. Bom, eu vou falar os outros exercícios, só que eu não vou conseguir a câmera porque minha internet está oscilando muito, Chesa, e eu tô com medo de cair e eu ficar sem sinal. Bom, qual o efeito das mudanças climáticas sobre a geração hidrelétrica? O processo do aquecimento global e as mudanças climáticas trarão consequências relevantes para todo o sistema energético nacional, com impactos diretos e indiretos sobre as fontes renováveis e não renováveis de energia. O fenômeno refletido de maneira mais nítida são as alterações no nível de precipitação e temperatura, que podem afetar negativamente os ciclos hidrológicos e, consequentemente, a capacidade de geração de energia hidrelétrica no Brasil, com efeitos, assim, significativos para toda a economia brasileira. Bom, um exemplo que foi feito foi estudos que pegaram estudos sobre impactos das mudanças climáticas sobre a geração hidrelétrica, que apontaram uma redução na energia média e crítica das usinas dos subsistemas Norte e Nordeste. Bom, em uma foi avaliado que 15% do parque existente teria uma redução, com a avaliação da sua precipitação e das mudanças climáticas ali existentes, e 25% estaria afetado se considerado o plano para 2050. Pode passar. Outra questão é qual a real competitividade das PCHs. As PCHs são as pequenas centrais hidrelétricas. A respeito da expansão das PCHs, no horizonte do Plano Nacional de Energia de 2050, quando comparado com o Plano de Energia de 2029, há um elenco significativo de empreendimentos de PCHs ainda não aproveitados, com a geração de benefícios para a matriz energética brasileira, como as sinergias e outras fontes renováveis, e capacidade de armazenamento no horizonte a curto prazo, tipicamente por algumas horas.
Bom, uma análise qualitativa feita para o Plano Nacional de Energia de 2050 sugere que o estoque mais competitivo de PCHs, as de 14 gigawatts, deveria se esgotar ao longo da primeira década de exercício. Lembrando que não foi considerado impedimentos ambientais ou sociais que possam vir a existir, ou a capacidade de entrega de fornecedores de equipamentos, o que também pode inflacionar os preços e alterar prazos. Bom, e também há um outro conjunto competitivo, de aproximadamente 2 gigawatts, que podem atingir, assim, um patamar de 16 gigawatts, restando ainda 5 gigawatts de potencial não explorado, até o fim do horizonte, em razão da sua menor competitividade com as demais fontes disponíveis. Pode passar. Qual a competitividade relativa da modernização do parque hidrelétrico? Bom, a modernização do hidrelétrico brasileiro apresenta-se como uma alternativa competitiva em relação à capacidade instalada. Bom, isso acontece porque haverá, quando a gente tem uma modernização, o VPL de custo total será diminuído quando comparado àquela que não realizará a modernização. Bom, o VPL é um cálculo feito para analisar o retorno de projeto ou a valorização de empresas, onde é estimado um valor real futuro utilizando dados do presente. Bom, se a gente observar, quando não tem a modernização, o VPL é 23 bilhões. E com a modernização, ele passa a ser 713, o que é uma mudança, uma diferença significativa. Um exemplo qualitativo para avaliar a competitividade da modernização nos parques hidrelétricos, utilizou-se de base os 51 usinas com mais de 25 anos de operação, e uma base de potência de 50 gigawatts, e uma potência instalada superior a 10 megawatts, o que estimou-se que os ganhos técnicos seriam da ordem de 5 a 20%, e um acréscimo de potência sobre os mesmos seriam de 2,5 gigawatts a 10 gigawatts, bastante competitivos. Pode passar. E qual o impacto de uma maior integração hidrelétrica com países da América do Sul pode ter na matriz elétrica? Bom, considerando o potencial hidrelétrico brasileiro inventariado no plano de energia de 154 gigawatts e considerando o potencial de modernização de 10 gigawatts, os projetos podem ser ampliados consideravelmente. Lembrando que eles ainda podem ser subdivididos em 10 gigawatts de projetos binacionais e 24 gigawatts de outros projetos internacionais, o que levaria, se o Brasil fizesse uma integração com países da América do Sul, uma potência de 198 gigawatts, considerado para o Plano de Energia de 2050. Pode passar. E qual o papel que o parque hidrelétrico pode ter em um sistema elétrico com a maior parcela de tecnologia de geração com pouca despachabilidade? Bom, o potencial hidrelétrico, ainda inexplorado, tem sido cada vez mais desafiador de se desenvolver, enquanto novas fontes e tecnologias se apresentam com alternativas competitivas e também renováveis. Nesse sentido, a ampliação da oferta hidrelétrica não conseguirá acompanhar o ritmo de crescimento da demanda de energia do Brasil ao longo das próximas décadas, resultando, assim, uma gradual perda de participação relativa na nossa matriz. Mas isso não significa que a participação das hidrelétricas não sejam relativas. Pelo contrário, o parque hidrelétrico existente, com seus estoques de água nos reservatórios, conectado a um sistema de transmissão de dimensões continentais, seguirá sendo ativo, extremamente valioso para a competitividade do suprimento de energia elétrica no Brasil. As hidrelétricas podem, dentro de certos limites, aumentar ou diminuir sua geração, para ajudar a compensar a variação das outras fontes renováveis e reduzir a necessidade de acionamento de termoelétricas fósseis. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as recomendações segundo o papel de destaque das hidrelétricas no Brasil. E essas recomendações, elas discriminam algumas ações, sendo elas 11 ações, né, que são citadas e explicitadas. Pode passar.
Primeiro, endereçar efeitos do novo papel das usinas hidrelétricas na operação do sistema. Então, para compreender e viabilizar o novo papel das usinas hidrelétricas na operação do sistema, é necessário incorporar avanços metodológicos que permitam obter informações suficientes sobre a operação futura. E, com isso, desenvolver as atuais ferramentas e métodos, e também atualizar o desenho de mercado na medida do possível, de modo a permitir que as usinas elas sejam remuneradas pelo efetivo serviço entregue, não só pela sua produção de energia elétrica, mas também pela sua habilidade e disponibilidade de prestar serviços, como o de flexibilidade e capacidade, permitindo que novos modelos de negócio se viabilizem. Pode passar? Bom, como uma segunda ação, o plano cita ampliar os esforços de comunicação e diálogo com a sociedade em todas as etapas do processo. Então, para amparar a energia de base no Brasil, é necessário ações que destaquem a melhoria na articulação intersetorial e a ampliação do diálogo social e da comunicação com os diversos atores interessados. Essas ações, elas vêm no sentido de promover uma participação qualificada do governo, da sociedade e do setor produtivo nas diversas etapas do planejamento setorial. Sendo assim, o governo brasileiro ele tem um compromisso de fortalecimento da segurança jurídica para contratos e serviços, através da contribuição para a manutenção e o aprimoramento da qualidade dos estudos de planejamento, bem como o esforço para promover a governança, a revisão e a regulamentação das normativas aplicáveis e necessárias a esse desenvolvimento setorial. Pode passar? Bom, como terceira ação, cita promover a agenda de diálogo para definir a compensação para as unidades indígenas e os procedimentos de consulta. Os resultados quantitativos dos estudos, eles mostram que a exploração do potencial hidrelétrico em terras indígenas ou territórios quilombolas reduziria o total de emissões do setor elétrico. Sendo assim, é de especial importância avançar nas tratativas intergovernamentais com vistas à regulamentação das diretrizes para a consulta dos povos indígenas e comunidades tradicionais locais, das hidrelétricas, bem como sobre a exploração dos recursos hídricos nessas terras, de forma a estabelecer as formas de compensação e da participação econômica dessas comunidades nos resultados da lavra. Pode passar? Agora, ampliar a integração entre os temas de energia e meio ambiente, e para fazer essa ampliação com base na integração entre os temas de energia e meio ambiente, é necessária a interação e a elaboração de estudos que envolvam o setor elétrico e o setor ambiental na fase de planejamento de projetos hidrelétricos, para contribuir, então, para a antecipação de questões e discussões de estratégias relacionadas ao desenvolvimento dos projetos. Para que essa ampliação ocorra dessa maneira, é preciso evoluir nas discussões sobre esses estudos com uma abordagem mais estratégica, como uma forma de avaliação sistêmica para projetos hidrelétricos, de modo a promover uma efetiva integração entre os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento. Pode passar? Bom, como quinta ação, cita aumentar a articulação entre o setor elétrico e as instituições ligadas à questão hídrica, já que eles estão correlacionados diretamente. E, então, com a existência de reservatórios de hidrelétricas com capacidade de regularização de vazões, é necessário, então, avançar nas avaliações sobre a evolução dessas demandas, desses outros usos de água, e avançar também nas formas de incorporá-las nos processos de planejamento do setor elétrico, identificando os cursos e benefícios de cada setor. Também é necessário, para aumentar essa articulação, ter uma visão clara acerca das perdas energéticas resultantes das retiradas de restrições impostas e dos responsáveis por arcar com os custos de implantação e operação. E aí promover a articulação com a ANA. Pode passar.
Como sexto, né, sexta ação, estimular a elaboração de inventários hidrelétricos participativos, que consiste em, atualmente tem alguns estudos que estão sendo elaborados ainda, que estão no formato de inventários hidrelétricos participativos, e nesses estudos deve-se incluir a ação, né, dos órgãos ambientais e possivelmente de outras instituições, principalmente na fase de identificação dos aproveitamentos hidrelétricos, para fazer uma melhoria na dinâmica do processo de implantação, né, do projeto e a antecipação das questões críticas, porque é desejável estimular esse formato de inventário para que os próximos sejam elaborados da mesma forma. Pode passar? Bom, como sétima ação, aprimorar as regras e ações que incentivem a modernização das usinas hidrelétricas. E, para fazer isso, o desgaste, né, ocasionado nas máquinas com o decorrer dos usos, ele exigirá novos investimentos. E, a partir do funcionamento do parque instalado, esse funcionamento ele requer boas condições técnicas para operar. Então, essa característica, ela trata-se de um problema inevitável dentro do horizonte, né, da política de 2050, e os resultados quantitativos, eles sugerem que a repotenciação, ela pode ser uma alternativa barata de recuperar essas usinas. E, então, para que isso seja feito, deve-se direcionar os esforços para estabelecer um conjunto de mecanismos de incentivo capazes de promover investimentos em repotenciação e modernização de hidrelétricas. Pode passar? Bom, como oitava ação, rever o manual de inventário e as instruções de estudo de viabilidade. Para que isso aconteça, é necessário uma revisão, né, desse manual e das instruções, pois essa revisão ela pode ajudar na redução da assimetria de informações no processo competitivo da outorga de usinas hidrelétricas, assegurando uma melhor qualidade nos estudos e uma maior transparência também. E a atualização dos critérios de suprimento do sistema, ele trata a necessidade de uma nova metodologia a ser aplicada, que possa identificar e sugerir novas características para os aproveitamentos na comparação de alternativas e, assim, induzir a possibilidade de novos modelos de negócio. Pode passar? Bom, como nona ação, tem equacionar a viabilidade financeira dos estudos de inventário e viabilidade. E para fazer esse equacionamento desses estudos, é necessário ampliar as discussões para incentivar o desenvolvimento de novos estudos, passando por questões como responsabilidades ou até mesmo remuneração, e pelo desenvolvimento dos estudos de inventário, de viabilidade e ambientais, bem como a alocação de riscos e atribuições do empreendedor e do Estado. Pode passar? Como décima ação, melhorar a compreensão dos efeitos das mudanças climáticas na capacidade de geração das hidrelétricas em operação e nos potenciais de recursos inventariados. Isso se deve à importância da geração hidrelétrica para o sistema elétrico brasileiro, evidenciando-se, assim, a necessidade de aprofundar no conhecimento das consequências das alterações climáticas na operação e no planejamento da expansão da oferta. Para fazer essa ação, também é necessária a revisão das metodologias, como já foi citado anteriormente, e também dos processos de planejamento, de maneira a incorporar os efeitos das alterações climáticas nessas análises e nessas metodologias. Pode passar? E a última ação, que é recomendada, é estruturar as bases de dados e de informações com vistas a maior integração com os países da América do Sul. Para a integração energética regional, ela é baseada nas unidades hidrelétricas, né? E é necessário, então, retomar os estudos de inventário potencial, pois os países que compõem os países sul-americanos, né, eles possuem um conjunto considerável de projetos de geração que podem contribuir para uma maior integração energética regional. E, além disso, tem uma necessidade tanto na estruturação de uma base de dados com características uniformes dos países desenvolvidos, quanto também um maior acesso a informações sobre políticas setoriais e de regulação do setor em cada país. Essa imagem é
meio que uma linha do tempo, né, com as recomendações em curto, médio e longo prazo, e ali cita-se, né, alguns desafios e as ações, recomendações para suprir esses desafios. Então, é isso. Vou falar um pouco sobre a energia eólica. A energia eólica, né, como a grande maioria que sabe, ela usa o vento, né, como um recurso para a produção de energia. Ela é considerada uma energia renovável, né, pois o vento é um recurso infinito, uma energia eficiente, segura, e além disso é uma energia limpa, né, se comparado aos outros tipos de energia. Tem um pequeno impacto, mas nada de muito agressivo. A energia, ela funciona pelo método eólico com a conversão de energia cinética do vento em energia mecânica pelas pás. E a partir daí, o gerador vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Atualmente, nós temos dois tipos de energia eólica. Nós temos o tipo onshore, que se refere à localização das estações dos parques eólicos em terra, e nós temos a offshore, que tem a localização dos parques no mar. A maior diferença entre elas, sem ser a localização, é que no mar os aerogeradores eles são muito maiores do que os que ficam na terra. É por um motivo muito óbvio, pelo uso de espaço. Já que na terra, a terra ela tem muito valor, né? Já que a gente pode usar a terra para plantio, construção e etc. Então, o espaço na terra ele acaba sendo muito mais valioso. Daí a explicação, né? O motivo de o offshore, que são no mares, terem um espaço bem maior, já que produzem mais energia quanto com maiores aerogeradores e maior espaço. A energia eólica ela é uma das fontes renováveis que mais cresce no mundo. E no Brasil ela começou a ser a quarta maior fonte geradora de energia da matriz elétrica brasileira. Então a gente consegue ver aí o grande desenvolvimento nessa matriz energética, né? E a importância que ela está tendo para o Brasil. Porque o Brasil, isso se deve à abundância de recursos no nosso país, principalmente na região Nordeste, onde a gente conta com um grande volume aí de vento, que é o recurso da energia eólica. As estimativas dos recursos. Aqui nessa tabela de estimativa de recursos, está listado aqui o potencial eólico dos atlas estaduais, né? É que a gente consegue ver claramente a superioridade dos estados do Nordeste em relação aos outros estados brasileiros. E também a gente vê, né, que o Brasil ele tem um enorme potencial eólico onshore, que tem que ser explorado ainda, né, que é muito pouco explorado. Perspectivas tecnológicas. Dentro das perspectivas tecnológicas, nós vamos ter o aumento da altura das torres, da área de varredura das pás e da potência nominal dos aerogeradores. Há uma tendência, né, hoje, internacional, do uso de torres e pás cada vez maiores. Por quê? Porque o aumento dessas torres, dessas pás, ele vai viabilizar um melhor aproveitamento do recurso eólico. Então, isso ela tem sido cada vez mais buscado, né? O maior dimensionamento desses aerogeradores e dessas pás. O problema é que o peso desses materiais, eles são muito grandes, eles têm uma dimensão muito maior, e por isso tem-se a necessidade de cada vez mais buscar materiais alternativos, né, como a fibra de vidro ou a fibra de vidro híbrida, que é de vidro e carbono, já que isso se torna o transporte um pouco mais viável. E visando uma maior eficiência desses parques eólicos, tem ainda a digitalização como alternativa, porque ela vai permitir dessa forma uma coleta, né, um armazenamento e um processamento de diferentes dados de maneira remota, que acaba sendo bem mais vantajoso para quem está fazendo
a projeção, né, desses parques eólicos. Principais desafios. O primeiro grande desafio que a gente tem é a preparação de uma matriz com grande percentual de geração variável e menor capacidade de controle. Ou seja, o mundo ele tem que se preparar, ele tem que estar preparado para saber lidar com a introdução das fontes renováveis, como solar, eólica, porque elas vão conferir uma maior variabilidade e também uma menor previsibilidade na geração elétrica de curto prazo. Segundo grande desafio, o transporte dos equipamentos eólicos. O transporte ele é outro grande desafio, já que o tamanho e o peso desses equipamentos são significativos e como a infraestrutura viária do país ela é precária, principalmente no Nordeste, acaba que inviabiliza muito desses projetos de parque eólico, né? Terceiro desafio, a gente vai ter aí a capacidade portuária, com vista ao desenvolvimento eólico offshore, né, que são os parques eólicos em mar. Os projetos eólicos offshore, eles são altamente dependentes da infraestrutura portuária, porque já que são projetados no mar, né? E como a infraestrutura portuária, ela também é considerada deficiente para o transporte desses componentes eólicos, ela acaba por se tornar um grande desafio hoje. Outro grande desafio é a repotenciação e o descomissionamento dos parques eólicos. Quando um parque ele atinge a vida útil, a gente acaba por tomar duas medidas. A primeira é a repotenciação. O que vai acontecer? Vai ser feita uma tentativa de manter a vida útil desse parque funcionando por mais tempo, com a instalação de turbina mais potente, que isso acaba sendo mais barato. Quando isso não é possível, aí a gente adota o descomissionamento, que consiste no desmonte e retirada de toda a estrutura. Só que tem um problema, é que no Brasil ainda a gente não possui uma legislação específica que trate da pós-operação dos parques eólicos. Isso acaba sendo um problema. Recomendações. Nós vamos ter aqui como uma das primeiras recomendações nos projetos de parque eólico aprimorar a previsão de geração eólica para fins de operação do sistema elétrico pelo Operador Nacional de Sistema Elétrico, que a gente precisa ter um conhecimento maior sobre o clima, né, um conhecimento mais preciso, e uma interação entre as equipes de meteorologista e equipe responsáveis pela operação do sistema elétrico, para que dessa forma aí haja uma maior precisão na previsão de geração, já que há uma dependência muito grande aí com o clima, né? Segunda recomendação, incorporar melhorias aos estudos socioambientais desenvolvido para projeto eólico é uma perspectiva de aumento da complexidade decorrente de efeitos cumulativos. Então, é muito importante, vendo essa segunda recomendação, né, que haja aí uma identificação e uma avaliação dos impactos ambientais que são causados pela implantação dos projetos eólicos. Também é importante salientar, né, a inclusão de análise voltada para efeitos cumulativos, que são aí decorrentes da instalação de novos empreendimentos eólicos, né, no entorno de outros parques que já são existentes. E também tem que haver aí um estudo ambiental, né, que contemple desde a etapa do licenciamento ambiental prévio até as leis socioambientais da comunidade que vivem na localidade, onde são instalados novos projetos, porque essas pessoas que vivem na região local, elas acabam por ser afetadas, né? Então tem que ter aí um cuidado maior com tudo isso. Terceira recomendação, articulação com diferentes atores governamentais, setoriais, para destravar gargalos logísticos associados ao transporte de equipamentos eólicos. Então, devido à sua alta variabilidade de horário, a integração em larga escala, ela tem que ser acompanhada. E
as inovações no planejamento, de maneira que particular, né, na necessidade de escoar a energia dos parques eólicos, que é uma grande recomendação que tem se salientado, já que na região Nordeste, onde a gente tem a maior potencial eólico, a gente tem menos população. E na região Sul e Sudeste, que a gente tem os maiores consumidores de energia, a gente não tem tanta produção, né? Então, a gente tem que fazer, aí ter um estudo maior para fazer esse escoamento da energia. Quarta recomendação: articulação com diferentes atores governamentais e setoriais para destravar capacidade portuária suficiente para expansão eólica offshore. Então, devido ao excesso, né, e peso e dimensionamento dos transportes eólicos, eles precisam de uma emissão de autorização especiais pelo DENIT. E considerando a tendência de aumentar as estruturas, o aperfeiçoamento da normativa existente é cada vez mais necessário para o encaminhamento de mais soluções, né? A gente tem que sempre aí buscar soluções para a parte de transporte. Quinta recomendação: estabelecer regra de descomissionamento. Então, análoga, né, a recomendação anterior, as diretrizes, né, e normas voltadas para o contexto de projeto eólico, a fim de trazer mais segurança e risco oferecidos, a gente busca promover cada vez mais articulações entre os empreendedores e os órgãos ambientais, com o objetivo de inserir o descomissionamento no licenciamento ambiental dos projetos eólicos, né? Já que no Brasil não tem uma lei específica para o descomissionamento, e acaba gerando uma quantidade massiva de resíduo. E a gente tem como sétima recomendação a aprimoração do marco regulatório existente, visando a melhoria das condições para o desenvolvimento e investimento do projeto eólico offshore. Ou seja, o aperfeiçoamento da legislação ambiental, né, visando aí melhor instruir o processo de licenciamento desse tipo de projeto. E, além disso, tem também a importância, né, do desenvolvimento dos parâmetros, que são voltados ao cumprimento das regras de utilização dos espaços, que são em águas públicas, de domínio da União e da região portuária, né, que é considerada hoje deficiente para o porte dos componentes eólicos. Aqui a gente tem um mapa do caminho da energia eólica, né, que mostra aí os desafios que foram citados anteriormente, e as recomendações foram citadas de maneira ali dando sequência aos desafios, né, como alternativa. E tem um caminho ali a curto prazo de 2020, 2030 e até a longo prazo, ainda até 2040. Acabou? Só para mostrar como curiosidade, Tá. para a gente ter a noção da dificuldade que é o transporte desses materiais, né, de energia eólica. Isso daqui é uma pá, isso daqui não é nem uma torre, isso daqui é apenas uma pá, só que é uma das maiores pás já construídas no Brasil, sendo transportada aqui em rodovia, né? Então a gente consegue ver aí o tamanho da dificuldade, do desafio que o Brasil precisa superar em relação ao transporte desses componentes eólicos. Isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Legal. Obrigado, pessoal. Eu, em 2008, eu fui na fábrica da Voben. A Voben fabrica turbina eólica.
e aí eu fui ver a fabricação de pás. Mas na época as pás eram menores, as pás tinham, as maiores pás, elas tinham, se eu não me engano, 45 metros. Hoje, porque as turbinas eólicas, elas ficavam a mais ou menos uns 80, 70 metros de altura. Hoje é bem mais alto e as pás são bem maiores, né? É essa dificuldade que quem mora ali na região de Sorocaba, que ali ficam as grandes fábricas, né, principais, ali é muito comum você estar viajando e você cruzar com um caminhão com pá eólica passando essas pás gigantes aí. Teve uma época que na Fernão Dias, todo dia você encontrava um caminhão com pá também. Subindo. Surreal. Porque tem que mandar as pás daqui, né, daqui, lá de São Paulo, de Sorocaba, que é onde estão as fábricas, para o principal polo, que é o Nordeste, né? Mas, se eu não me engano, algumas das fábricas abriram unidades lá no Nordeste, para ficar bem mais fácil, né? De transportar. Bom, tá ótimo, então vamos para o segundo grupo. Vamos lá. Lucão, você compartilha a tela aí? Deixa comigo, vou iniciar aqui, um segundo. Aí, tá dando para ver todo mundo? Boa, tá sim. Perfeito, então. Então, vamos dar início, né? Vou dar início. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nós somos o grupo 4, né? E eu vou falar um pouco sobre a energia eólica. Passei para nós, Lucão. Energia solar, quer dizer. Vou falar um pouquinho sobre energia solar. Pode passar também. Ficou tão entretido que confundiu, né, com a última. Pois é. Bom, na introdução, eu separei alguns tópicos que a energia solar, todo mundo sabe, ela é proveniente de raios solares. Então, a radiação solar é transformada em energia elétrica a partir de diferentes tecnologias que estão em constante evolução, como o aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura solar e a fotossíntese artificial. O outro tópico é sobre a alternativa limpa e sustentável que mais cresce no mundo. Segundo o IRENA, que é a Agência Internacional para Energias Renováveis, a energia solar vem sendo a fonte que apresenta o maior incremento da capacidade instalada anualmente no mundo. Também no terceiro tópico tem o Building Integrated Photovoltaics, que é uma linha de desenvolvimento tecnológico que busca integrar células fotovoltaicas em materiais construtivos, como telhas e vidros. E o último tópico, eu quero destacar a localização geográfica do Brasil, né? Que no nosso país recebemos elevados índices de incidência de radiação solar, que são relativamente uniformes no território nacional, o que permite desenvolver projetos solares viáveis em diferentes regiões. Então, pode passar aí, Lucão, porque vai ter um mapa do Brasil, que são as áreas aptas para instalação de usinas fotovoltaicas. Bom, nessa imagem, foi considerada apenas áreas com declividade inferior a 3%, e a área tem que ser superior também a 0,5 km². Nesse mapa, algumas partes que estão em branco estão excluindo unidades de conservação, terras indígenas, comunidades quilombolas, áreas de Mata Atlântica com vegetação nativa, áreas urbanas, reserva legal e área de preservação permanente. Bom, e dá para a gente notar também que pelo mapa de calor tem uma concentração da
radiação solar no centro-oeste, no sudeste e no nordeste. Vou passar aí. Bom, algumas perspectivas para o futuro é a dependência da evolução tecnológica. A gente não tem como fazer um planejamento de longo prazo com a energia solar, porque as características dos projetos tornam-se obsoletas em pouco tempo, porque como é uma tecnologia relativamente nova, ela vai se desenvolvendo muito rápido. Então, se for bolar um planejamento a longo prazo, esse planejamento fica obsoleto muito fácil. Bom, aí tem a tecnologia de células. Novas células de silício são adotadas a cada ano, seja mudando as características do material, redução na espessura das células ou mudança na estrutura dos contatos. Porém, a célula de silício cristalino não é a única tecnologia com boas perspectivas. A terceira geração que está em desenvolvimento promove as células sensibilizadas por corantes, células orgânicas, células de perovskita, células CZTS e células sensibilizadas por pontos quânticos. Bom, o terceiro tópico, a terceira perspectiva, seria na tecnologia dos módulos. No nível de módulos, também também existem aprimoramentos constantes. Nos últimos anos, os módulos aumentaram o seu tamanho padrão de cerca de 1,6 metros quadrados para 2 metros quadrados. O número de células foi incrementado e novas configurações foram propostas, com o uso de células cortadas ao meio e com polímero posterior sendo substituído por um segundo vidro, permitindo o aproveitamento da radiação nessa face. E aí seriam chamados módulos bifaciais. Bom, e o último tópico, quarto, que é o benefício ao meio ambiente, que todos esses avanços que estão para acontecer causarão a diminuição da demanda da área para a implementação de usinas solares, reduzindo os impactos ambientais relacionados a mudanças no uso da terra provocadas pela instalação de novas usinas. Pode passar aí. Bom, e aqui, primeiro, dar uma atenção maior aos desafios. Tem dois desafios, são dois desafios principais, né? Que é preparar-se para uma matriz com grande percentual de geração variável não controlável, porque vamos ter que lidar com grande penetração de fonte solar fotovoltaica, que introduz maior variabilidade e menor previsibilidade na geração elétrica de curto prazo. Então, o Brasil terá que otimizar a operação da sua matriz existente, que hoje é predominantemente feita por hidrelétrica, né, composta por hidrelétrica, com novos investimentos para garantir adequadamente a disponibilidade de suprimentos energéticos. E o segundo principal desafio é lidar com o descarte e reciclagem de equipamentos. Pelo fato da tecnologia fotovoltaica ser relativamente nova, há muitas evoluções no desenvolvimento de equipamentos, resultando em um grande volume de equipamentos obsoletos que são descartados e impactam o meio ambiente. Bom, agora sobre as recomendações, como eu disse anteriormente, temos apenas planos de médio e curto prazo, porque de longo prazo, por conta da tecnologia da energia solar, a gente não é viável ter um plano a longo prazo. Então, as recomendações são desenvolver novas ferramentas, tecnologias e modelos de negócio para a previsão da geração solar e gestão da operação do sistema elétrico, que aí seria a integração ao SIM, que é o Sistema Integrado Nacional, que coordena e controla a produção e a transmissão de energia elétrica do Brasil, que é formado por empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e uma parte da região Norte. A segunda recomendação é incorporar melhorias aos estudos socioambientais relativos à fonte solar, que aí seria identificar a equação socioambiental completa. Dessa forma, será possível garantir uma definição
consistente dos planos, programas e medidas socioambientais para o monitoramento. O terceiro seria integrar as perspectivas de expansão de geração solar e planejamento da expansão da transmissão, porque o desenvolvimento da fonte solar se encontra em grande evolução, muito diferente dos projetos de transmissão da energia solar. Então, os estudos devem ser elaborados para implementar futuros projetos de geração e na necessidade de aumento da confiabilidade para o atendimento ao crescimento do mercado. E, por último, que são articular com atores governamentais e setoriais para endereçar a regulação relativa à reciclagem dos componentes do sistema fotovoltaico, articulando junto com órgãos ambientais e instituições governamentais para a regulação do descarte. Então, a parte de energia solar é isso. Pode passar aí. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre bioenergia. Pode passar. Bom, bioenergia é o nome dado para a energia obtida através da biomassa, e ela é voltada tanto para o setor de transporte quanto para o setor elétrico, e é uma das alternativas mais promissoras para um futuro energético sustentável. A utilização da biomassa ocorre através de rotas tecnológicas diversas, onde são consideradas características dos insumos, como poder calorífico, estado físico e aplicação. No quesito combustão, o país aproveita energeticamente de forma direta fontes como a lenha, o bagaço da cana, o resíduo do setor de celulose e cascas de arroz. E se tratando de transformações em biocombustíveis, os açúcares da cana, eles dão origem ao etanol, e os óleos de culturas das oleaginosas, como a soja ou as gorduras animais, são insumos para o biodiesel e diesel renovável. Além destas, ainda há diversas biomassas alternativas que são disponíveis para o aproveitamento energético no país, que podem ser utilizadas para combustão direta ou para a produção de biogás. Pode passar. Agora falando um pouquinho sobre a situação atual. Bom, o potencial nacional para aumentar a produção de biomassa é bastante significativo. E o país tem condições de aumentar a participação de biocombustíveis no mercado doméstico e internacional, de maneira sustentável. De modo geral, o aproveitamento energético pode se dar para atender o setor de transportes ou o setor elétrico. No setor elétrico, a participação da biomassa atinge 8,5%, enquanto passa dos 23% no setor de transportes, e assim alcança a parcela superior a 30% da demanda energética nacional. No setor de transporte, espera-se que a demanda por biocombustível aumente progressivamente, devido à implementação da Política Nacional de Biocombustíveis, que é a RenovaBio. Ela entrou em vigor no início de 2020. Essa política, ela cria um mercado de créditos de carbono para o setor de transportes, onde obriga a parte distribuidora a adquirir esses créditos de carbono. Atualmente, está em discussão flexibilizar a sistemática do comércio de combustíveis. E isso exclui a necessidade da intermediação do distribuidor na venda de etanol hidratado com o revendedor, que essa é a venda direta de etanol, certo? Os impactos decorrentes dessa implementação no mercado ainda precisam de estudos sobre tributação e regulação, assim como em aspectos logísticos e contratuais. E os biocombustíveis considerados nessa RenovaBio são o etanol anidro e hidratado, tanto de primeira quanto de segunda geração, o biodiesel, o biometano, o bioquerosene de aviação e vários combustíveis alternativos também. Pode passar. Sobre as perspectivas para o futuro. Bom, é esperado na matriz de transporte um aumento da participação do etanol de primeira geração e do biodiesel, e o desenvolvimento da produção dos outros biocombustíveis considerados nessa política. Assim, novas matérias-primas deverão surgir como opção no processo produtivo. Dessa forma, o aumento da produção e do uso de biocombustíveis poderá aumentar proporcionalmente a oferta de coprodutos, e assim aumentar a oferta de biomassa como insumo para a geração de energia elétrica. Pode passar. Aí. No setor elétrico, o aumento da produção de biomassa aumentará a oferta de insumos energéticos renováveis, que podem ser direcionados para a geração elétrica. Assim, vai passar a ser relevante analisar a situação da palha de cana e de outras culturas
para ampliação do fator de capacidade das usinas termoelétricas, que fazem uso dessa fonte. Para esse objetivo, é necessário implementar sistemas de coleta que preservem as condições agronômicas e apresentem custos competitivos, além do desenvolvimento de alternativas para o armazenamento de biomassa, até entre safra, ou até de energia de outras rotas tecnológicas. Os novos biocombustíveis, como por exemplo o etanol lignocelulósico, o diesel e a gasolina verdes, o bioquerosene de aviação e os biocombustíveis para uso marítimo, eles se apresentam como possíveis substitutos aos seus similares de origem fóssil, por serem do tipo drop-in. E drop-in são os combustíveis similares que não exigem adaptação especial dos motores. Pode passar, né? Bom, e tem os principais desafios para esse tipo de energia. Eu vou citar 4 deles. O primeiro é a concentração da produção de biocombustíveis em poucos países. No mundo todo, o Brasil e os Estados Unidos são responsáveis por mais de 80% da produção de etanol e cerca de 37% da produção de biodiesel. O crescimento de países na produção e no consumo de biocombustíveis é necessário para aumentar o comércio internacional e formar um mercado consolidado. O segundo desafio é a variação de biomassas para biocombustíveis e o desenvolvimento de novos biocombustíveis. A variação das biomassas e o desenvolvimento dos novos combustíveis podem trazer alternativas para auxiliar na descarbonização do transporte do bioplástico e de biomateriais. A diversificação da produção da biomassa pode contribuir para acelerar o desenvolvimento regional disso no Brasil. Ainda é necessária a propagação e o desenvolvimento desses biocombustíveis como regulamentação, como desenvolvimento tecnológico e como competitividade de preços frente aos substitutos fósseis. O terceiro desafio é a diversidade de qualidade do produto e a simetria de informação. Bom, uma das maiores barreiras assim, para a ampliação do aproveitamento de biomassa é a diversidade na qualidade do combustível gerado. O mesmo vale para biocombustíveis de veículos e sua aplicação internacional, porque essa variação de qualidade leva a uma significativa assimetria de informação, com várias qualidades diferentes entre os combustíveis, e isso aumenta os custos da transação da fonte. E o quarto desafio é a diversidade de atores estabelecendo políticas públicas para o setor de transportes. Bom, algumas políticas públicas, elas concorrem para o crescimento do setor de transporte em um modo mais eficiente, limpo, confiável e economicamente sustentável, e é estabelecido por ministérios, governos locais ou reguladores. Também existem avanços para a regulação de biocombustíveis alternativos, como o diesel verde. Outras iniciativas relacionadas ao uso do biometano e da bioquerosene são registradas em âmbito nacional e algumas apenas estadual. Mas é possível notar que há um amadurecimento nesse sentido, e é esperado que no longo prazo a base legal para esse uso esteja mais robusta. E para isso é necessário estabelecer um sistema efetivo de governança das políticas, do compartilhamento das estatísticas e de informações. E isso é difícil e exige a coordenação e estratégia de comunicação entre as partes interessadas. E é isso, pode passar. Perfeito, então, agora eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito de energia nuclear, tá, pessoal? Vamos lá, então. A energia nuclear, gente, ela teve o maior crescimento dela, né? Foi o ponto exponencial, assim, do crescimento dos reatores, né? Do número de reatores, a partir dos anos 50. Tá? Isso se deu, pessoal, muito, na verdade, para lidar com os choques do petróleo, né, que estava acontecendo na época, mas para dar ali uma segurança energética, né? O átomo estava sendo pesquisado, assim como sua fissão e a sua capacidade energética. Então ele foi utilizado para dar essa segurança, né, em contrapartida desses choques que estavam sofrendo na época. Mas, pessoal, da mesma maneira que houve um grandíssimo crescimento lá na década de 50, nos anos 1990 e nos anos 2000, né, verificou-se uma estagnação da indústria nuclear,
tá, gente? Isso se deve muito, na verdade, aos acidentes que aconteceram, né? Como, né, o acidente que aconteceu em 3 Mile Island, tá? Que foi isso, esse foi nos Estados Unidos em 1979, né? Que já gerou bastante conflito ali na aceitabilidade social, né? E claro, né, o infame acidente de Chernobyl, né, que aconteceu na União Soviética, né, na já extinta União Soviética, né, que hoje em dia é a Ucrânia, lá para os anos de 1986. Tá, pessoal? Um outro acidente também, que esse é mais recente, né? Esse a gente vai lembrar que foi no nosso tempo ainda, foi aquele em Fukushima, pessoal, em 2010. Né? Ele foi até famoso na época porque ele causou o desligamento de todas, né, o desligamento temporário, né, de todas as usinas nucleares japonesas, tá? Depois que ele aconteceu. Então isso marcou muito a opinião pública, né, a respeito da aceitabilidade da energia nuclear, né? Para vocês terem uma noção de como isso foi impactante, até 1980, né, ocorreu até 1980, ocorreu a construção de 400 reatores, pessoal, tá? Em 30 anos, né, de 1950 até 1980, alcançou-se a marca de 400 reatores. Hoje em dia, né, até março de 2020, né, que foi o dado que eu peguei lá do PDF, nós temos 443 reatores. Então, vocês podem ver como que foi essa estagnação e o impacto que isso teve. Tá bom? Só vou mencionar aqui os usos para vocês, tá, gente? Ela pode ser utilizada, né, a energia termonuclear, para geração de eletricidade, que é o seu uso comercial em maior escala, tá? Para medicina nuclear, né, radioisótopos, irradiação de alimentos, controle de pragas, monitoramento de erosão de solos, marcadores industriais, fornecimento de vapor residual, dessalinização, geração de hidrogênio e também para defesa, né, pessoal? Como, por exemplo, os submarinos com propulsão nuclear, né? Então, para defesa também é usado, né? Existem pesquisas para isso, tá? Hoje em dia, como que está sendo os termorreatores, né? A gente tem capacidade operacional global, tá, gente, de energia nuclear para 391 gigawatts, distribuídos em 31 países. Né? Nos últimos anos, aonde que está sendo esse investimento? Onde estão surgindo os novos reatores? Majoritariamente na Ásia, tá, gente? Os novos empreendimentos estão acontecendo lá. Atualmente, ela é responsável por 10% da produção global de energia elétrica, tá? E é a segunda maior fonte de energia de baixo carbono, tá, gente? Ela só perde para a hidroeletricidade, né? Como já foi mencionado hoje. Então, por que isso é bom, né, pessoal? Porque ela pode ser utilizada, assim como o biocombustível, né, em serviços de abatimento de emissão de gases, tá, de efeito estufa, viu, pessoal? Então, esse é um grande pró aí da energia nuclear, que é pouco falado, inclusive, né? Dos tempos, pessoal, lá dos desastres, lá de Chernobyl até hoje, o que teve de mudança, né? O que mudou na energia nuclear? Bom, o lado bom, né, e acho que é o óbvio, né, é que a segurança teve significativa evolução, tá, gente? A tecnologia dos reatores e as normas de segurança, a tecnologia de segurança, teve um aumento, assim, exponencial, tá? É muito mais seguro hoje em dia você ter um termorreator, tá, gente? É muito mais comparado do que antes, assim, foi um crescimento exponencial nesse tipo de tecnologia, tá? E agora, mas em contrapartida, isso tem um lado ruim, né, gente? Porque tecnologia de ponta é cara, né? Para você ter uma tecnologia de segurança alta, é caro. Para você ter algo que é potencialmente perigoso funcionando ali com segurança, você precisa de licença. E licença aqui no Brasil demora, né? Então, para estar funcionando certinho, você tem que ter a sua licença ali do empreendimento, né? As licenças de operação e tudo mais. E tem que estar com a tecnologia em dia. Isso é custoso e demora, gente. Então, isso acaba não sendo muito atrativo para os investidores. Viu, pessoal? O pessoal que quer fazer investimento em energia, a nuclear ela não é tão atrativa por conta desses empecilhos, tá bom? Que é essa questão da tecnologia e das licenças que você precisa ter para funcionar. Aqui no Brasil, gente, nós temos duas, tá? Seria a Angra 1 e a Angra 2. Vocês estão vendo ela aí na foto, né? As duas. A Angra 1 é essa da direita,
tá? E a Angra 2 é essa da esquerda, né, a mais cupular ali. Elas são construídas uma do lado da outra, viu, gente, que é para aproveitar a infraestrutura, porque como eu disse, é bem caro. Aí o que eles fazem? Para reduzir custo, eles já constroem duas, entendeu? Já constroem, né, em série ali a construção dos reatores em série, para você já aproveitar a infraestrutura, tá? A gente tá em construção aqui no país também a Angra 3, viu, pessoal? Ela vai ter início de operação em janeiro de 2026, né? A estimativa que eles têm. O Brasil, gente, eles possuem consideráveis recursos de urânio, tá? Por mais que a gente ainda não tenha feito a prospecção de todo ele. E a gente domina todas as etapas da tecnologia de produção da energia nuclear, tá, gente? A gente só manda para o exterior, se eu não me engano, é a última etapa, que é a etapa de refinamento, por conta de escala, tá? Porque a gente não tem muito, né, não há necessidade de grande quantidade, assim, então a gente manda para fora, que acaba sendo economicamente mais viável, por mais que a gente saiba, tenha domínio da tecnologia do processo de refinamento também, tá? Vocês me perdoem que eu falei a palavra errada, tá? É enriquecimento, né? Seria o urânio enriquecido que a gente está falando, tá bom? E então tá, gente. Entrando na questão das perspectivas, rapidamente para vocês, uma conclusão que eu tive, né? Que apesar dos condicionantes desafiadores, tá, pessoal, da geração termonuclear, né, no mundo até, né, não só no Brasil como no mundo, há novas perspectivas, tá? Porque ela tem várias economias de escopo, tá? Como está sendo pesquisada, né, toda essa questão da energia nuclear, e como eu já havia mencionado antes, tem muita tecnologia que não só a geração de energia elétrica, como essas outras tecnologias acabam mexendo o mercado, né, atraindo investimento. Então ela tem muita economia de escopo, isso chama muita atenção. Além, é claro, né, que numa situação de um cenário com restrição de carbono, né, e alta participação de fonte renovável não despachável, ela é muito forte nesse quesito, né? Como eu disse, ela só está atrás da hidroeletricidade, tá bom, gente? Então, essa questão das perspectivas aí, né? Falar rapidamente aqui das recomendações, né, para mim não me estender muito, que basicamente qual que é o mais importante, gente? Tem que haver um debate, tá bom? Com a sociedade a respeito da segurança dos reatores termonucleares. Porque hoje em dia ainda tem aquele medo, né, gerado na população por conta desses acidentes que aconteceram. Acontece, gente, que hoje em dia a tecnologia de segurança ela tá muito alta, né? Ela tá muito segura, né, de ser utilizado, né? Então, esse medo na população, na sociedade, é mais um medroso ali, né? Hoje em dia a tecnologia ela já está num ponto que você consegue um funcionamento ali tranquilo disso acontecer, tá? Até porque foram acidentes pontuais em que isso ocorreu, né? Então, você passando um cenário mais realista, né? Conversando, tendo essa conversa, você consegue tirar esse medo um pouco da sociedade e ficar mais aberto à energia nuclear, né? Então, basicamente essa conversa reforçando as melhorias, né, em relação à questão de segurança, tá, gente? Uma outra coisa bem bacana para que pode ser feita é a questão das parcerias público-privadas, tá, gente? Porque assegurando os interesses nacionais, é óbvio, né? Mas parcerias para deixar mais atraente o investimento, né, gente? Então isso aí vai ser bacana também. Uma outra coisa bacana que ia ser legal de ser feita é que as ações elas devem abranger, gente, isso é muito importante, não só a construção e a operação, mas toda a cadeia industrial, tá bom? É aquilo que eu estava falando, você tem que, mais importante, né, não só na usina nuclear, como em tudo, né, você fazer o domínio, né, fazer a manufatura, fazer, né, igual eu falei do enriquecimento, você dominar todas as etapas, tá, gente? Isso daí te cria independência no ponto, isso aí é muito bom, né? Então, o desenvolvimento da cadeia produtiva para que todo o ciclo seja produzido no país, tá, gente? Isso vai contribuir tanto para preservar a segurança do fornecimento, né, e vai reduzir a dependência externa das nossas usinas termonucleares, tá bom? Buscar modernização, né, sempre que possível, né, quando a tecnologia aparecer. E, é claro, ter os rejeitos também, né, só para finalizar, ter uma política para você dispor, né, desses rejeitos de forma segura,
né, de forma que não cause, né, esse impacto no meio ambiente, porque é um resíduo que ele é muito contaminante, né, então ele tem que ter uma política, ele tem que ser descartado da maneira correta, e isso tem que ser uma das prioridades também. Tá bom? Então, sobre energia nuclear, eu queria falar isso com vocês. Eu vou passar agora para o carvão mineral, o Rafael vai falar um pouco. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre o carvão mineral. Ele é uma rocha sedimentar combustível, formada a partir da decomposição de restos vegetais que sofreram soterramento e se compactaram em águas mais rasas. E esse processo ocorre com o passar do tempo e com a influência da pressão e do calor. O carbono é o seu principal constituinte, embora sejam encontradas outras substâncias, como enxofre, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E o teor de carbono vai determinar o ranking desse mineral, como a gente pode ver ali na imagem, que é o grau de carbonificação. A turfa tem uma porcentagem reduzida de carbono, que está representada em cinza na imagem. Depois vem o lignito, a hulha, que tem o nome também de carvão betuminoso, e o antracito. E é importante destacar também que, nesse sentido, da esquerda para a direita, também ocorre o aumento do potencial calorífico. E, com isso, tem-se os diferentes usos para cada tipo de carvão. Pode passar. Por favor, Lucas. Bom, antes de falar das perspectivas, falar no Brasil, o carvão, eles são encontrados na região sul. E, segundo informações da Agência Nacional de Mineração, o país possui, em 2016, reservas de carvão mineral da ordem de 3,8 bilhões de toneladas. O carvão mineral nacional tem seu uso predominante para geração de energia elétrica e para geração de calor, no setor de papel, petroquímico, cerâmica e de alimentos. Mas, apesar dos diversos usos do minério, o mercado nacional é delimitado por o carvão ter as características em termos de poder calorífico e de resíduos de combustão. O Brasil praticamente consome todo o carvão que tem, e por causa do elevado custo de transporte em relação ao poder calorífico dele, torna inviável a exportação dele. E em 2017, o Rio Grande do Sul criou a Política Estadual do Carvão Mineral, e instituiu o polo carboquímico no estado, visando a gaseificação em larga escala do gás de síntese, que é formado a partir do carvão e usado para produzir metanol, fertilizantes e combustíveis. Essa é uma possibilidade aberta ao carvão nacional. Vem sendo aprimorada a tecnologia adequada com características semelhantes ao carvão que é encontrado no Brasil. Em outra iniciativa, o governo instituiu, em 2017, o Grupo de Trabalho Interministerial para o Carvão Mineral Nacional, estabelecendo medidas propositivas com algumas características, que eu vou falar melhor na parte dos desafios. Então, as políticas públicas e mecanismos de mercado para incentivar as fontes energéticas mais limpas e restringir fontes fósseis abrem perspectiva para a redução gradual da participação do carvão na matriz elétrica mundial. A geração termoelétrica a carvão tem elevadas emissões de gases de efeito estufa, e a Conferência das Partes de Paris tem motivado a substituição do carvão mineral por fontes renováveis de baixas emissões na matriz elétrica, com a adoção pelos países das políticas públicas de incentivo à redução de emissão. No setor privado também tem se criado alguns mecanismos para diminuir a competitividade das fontes fósseis. E agora vamos às perspectivas tecnológicas. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o carvão vai perder participação na matriz elétrica mundial, mas ainda assim vai permanecer como a principal fonte até 2040. Aí, nesse sentido, a tecnologia ela se torna essencial para ajudar nesse processo. Porém, como as propriedades desse combustível podem variar, dependendo da região geográfica onde ele é encontrado, as tecnologias devem ser analisadas caso a caso. E essas aqui são algumas das tecnologias apontadas para o melhor aproveitamento do carvão nacional nas termoelétricas. Bom, como são bastante, que eu não vou falar sobre todos para não estender muito, mas, por exemplo, aqui no A2, o USCPC, é a tecnologia que traz um grande aumento de eficiência. Aqui, número 5, captura e armazenamento de carbono.
é considerada uma solução tecnológica potencial para a redução das emissões de CO2 relacionadas à combustão do carvão. E a número 6 ali é co-firing ou co-queima, tecnologia para aumento da eficiência e redução do CO2 por utilização de combustível com ciclo de carbono neutro. Pode passar o slide. Antes de falar dos principais desafios, tem um ponto interessante antes de ser falado. O PNE fez simulações projetando que a participação das usinas termoelétricas a carvão mineral nacional vai atingir 1% da geração total em 2050, mantendo a evolução das demais fontes. E é importante destacar nesse estudo que foi feito, mesmo com a maior geração média de energia, a intensidade da emissão de carbono vai reduzir de maneira significativa em relação ao ano base, que é o ano de 2015. E agora os principais desafios. Primeiro, os principais impactos relacionados com a desativação de uma usina termoelétrica a carvão mineral são a redução da arrecadação tributária e a redução do número de empregos diretos e indiretos. Isso ocorre pela dependência dos municípios às atividades relacionadas com o setor. Segundo, o programa de modernização consiste na substituição do parque existente ao longo da década de 2020 por usinas mais eficientes e com menor emissão de gases de efeito estufa. E conforme o grupo de trabalho interministerial que eu citei anteriormente, as medidas para modernização do parque termoelétrico a carvão mineral deveriam levar em conta alguns aspectos, como, por exemplo, focar na modernização do parque termoelétrico a carvão mineral, incentivar a adoção de tecnologias ambientalmente apropriadas na atividade de mineração e não conceder novos subsídios ao carvão mineral ou estender os subsídios já existentes. Terceiro, esse processo de captura e sequestro de CO2 depende muito das condições apropriadas, como formações geológicas estáveis, e os meios de transporte e armazenamento de CO2 requer técnicas e instalações que consigam armazenar com confiança e segurança grandes volumes desse gás. E, por último, apesar do setor ter evoluído significativamente na redução das emissões com o uso de tecnologias mais limpas, ferramentas e equipamentos para atender exigências legais e minimizar os impactos na qualidade do ar, no país ainda são necessárias medidas para controlar e reduzir as emissões de mercúrio. Pode passar. Por fim, temos algumas recomendações que traz o PNE. Primeiro, é essencial, né, que ocorra a diversificação das atividades econômicas daquelas regiões que são dependentes da mineração de carvão e de geração de energia elétrica, para que se mantenha o desenvolvimento social sustentável. Segundo, estabelecer uma diretriz para a produção de tecnologias ambientalmente apropriadas na atividade de mineração de carvão. Terceiro, para o processo de captura e sequestro de CO2, além da tecnologia e viabilidade econômica, é necessário regras e fiscalização para operação com segurança e eficiência. E, por último, de acordo com a Convenção de Minamata, é necessário um plano para definir e implementar medidas de controle das emissões de mercúrio para as usinas existentes e as que vão ser construídas, além de realizar monitoramento da implementação e da sua efetividade a longo prazo. Bom, isso foi o nosso trabalho, professor. Tá ótimo. Bom, hoje a gente avançou aí no PNE, né, em assuntos, acho que um pouco mais palpáveis, né, vamos dizer assim, que são parte das fontes que a gente tem de energia, né, renovável aí principalmente, né, falou de hidrelétrica, que é o principal, falou de solar, falou de eólica, e começou a entrar em algumas coisas um pouco mais controvérsias, vamos dizer assim, né, um pouco mais complicadas. O Luca falou muito bem ali da energia nuclear. Energia nuclear é uma energia que ela é meio mal vista sobre algumas óticas, mas a segurança dela hoje é muito maior, né?
o acidente de Fukushima mesmo foi uma aberração, né, porque Fukushima você tinha que juntar várias coisas que tinham uma probabilidade muito baixa de acontecerem simultaneamente, e aconteceu simultaneamente. Então, assim, foi um ponto fora da curva, até estatisticamente, vamos dizer assim, porque a probabilidade daquilo acontecer era baixíssimo de acontecer o que aconteceu em Fukushima, mas aconteceu, né? Então é possível sempre acontecer. Mas só pegando um pouco do gancho do que o Luca falou, nas aulas eu falo sobre isso. Mas o Brasil, em 2010, estava com o plano de, além de Angra 3, mais 4 usinas nucleares no Brasil, iam ser leiloadas, e aí, por conta do desastre de Fukushima, claro, tiraram a nuclear do leilão, porque não ia ter concorrência, né, e enfrentar uma rejeição muito grande da população, com toda a razão, porque estava todo mundo sensibilizado ali na época, né, mas já estava no planejamento, né, que a gente está aí estudando um instrumento de planejamento energético, a gente tem o planejamento decenal, e no planejamento decenal estão lá os possíveis leilões, né, que vão abrir de usinas, e já estava o leilão de nuclear indicado para acontecer ali naquele período ali, naquele ano, nos anos seguintes ali, e aí a gente teve um pé atrás aí, né, claro, um passo para trás aí no projeto, por conta do acidente de Fukushima, e por conta, claro, da rejeição que a população ia exercer naquele momento, né. Mas se não fosse Fukushima, provavelmente hoje a gente teria aí mais 3 ou 4 usinas nucleares aí já, provavelmente em atividade no país, né. Então a gente tem, claro, os problemas da nuclear, mas a avaliação, e aí a gente tem que entender que isso é bastante interessante para nós, como engenheiros ambientais, né, a ideia de entender o que é pior e o que é melhor ambientalmente, né, a gente fazer o suprimento de térmica com nuclear, onde a gente tem um problema de resíduo muito grande, né, o grande problema da nuclear é o seu resíduo, que ele não tem o que fazer, né, você tem que deixar ele enterrado ou embaixo d'água, né, e de uma forma que ele não saia mais dali, né, e as pessoas não tenham contato, ou a gente fazer usinas a gás, né, ou usinas a carvão, que foi o que o Rafael acabou de falar aí, né, sobre as usinas a carvão, onde a gente tem emissões atmosféricas gigantescas. Então, a gente fica nesse dilema ambiental, né? O que é melhor, o que é pior para a gente, né? Emitir mais CO2 ou correr o risco de um problema com um resíduo que hoje já se conhece bem. Então, tudo isso é uma questão de avaliação de risco, né? E riscos ligados à nossa área, que são riscos ambientais. E aí, é claro, a gente tem um risco energético, uma segurança energética vinculada a isso, que por que precisa dessas coisas? Porque essas coisas têm uma certa segurança que parte das energias renováveis não conseguem dar, né? Eu não consigo prever que eu vou ter vento o tempo todo, energia solar, eu não tenho sol já uma parte do dia, eu tenho certeza, mas eu também não sei como é que vai ser a insolação em um determinado período, então tudo aquilo que eu dependo do clima, eu tenho uma vulnerabilidade, né? E aí isso é bastante interessante, né? E aí bastante interessante que agora no leilão da Eletrobras, para quem acompanhou aí, está acompanhando o leilão da Eletrobras, tem uma aberração ali, né, no leilão da Eletrobras, que foi a necessidade
da construção de, não sei se são 10 ou 11 usinas termoelétricas. Quem comprasse ali, né, ia ter aí a incumbência e poderia construir 10 usinas termoelétricas a gás. Então, assim, isso é bastante complicado e as termoelétricas não estão previstas para... A previsão delas é para o Nordeste, Centro-Oeste alto, então você vai ter que levar o gás até lá, né? Pensando aí que o pré-sal vai gerar bastante gás, né? Mas as usinas estão sendo feitas a uma distância bem razoável aí do pré-sal, né? Da onde a gente tem geração de gás hoje. Então, é importante vocês, a ideia principal nossa na disciplina aqui, é que vocês conheçam um pouco, né, do planejamento, de como as coisas funcionam, de como funciona o mercado de energia, de como essas coisas acontecem, até porque a gente tem muita notícia disso o tempo todo, isso tem um envolvimento ambiental muito grande parte das decisões sobre energia estão pautadas em questões ambientais, tá? Para não dizer que todas as decisões aí, grandes decisões do setor elétrico estão pautadas em questões ambientais, então é bastante importante isso, tanto que na EPE, a EPE tem um departamento de meio ambiente muito forte, que é o departamento que licencia as coisas e que estuda, fora que a EPE tem um departamento para cada energia, né? Então tem um departamento do pessoal que estuda inventaria recursos hídricos, o pessoal de solar e eólica, o pessoal de gás, o pessoal de petróleo. Então, assim, a EPE é uma empresa do governo muito séria, que faz estudos muito interessantes, né? Então, o legal de vocês estudarem aí, lerem, acompanhar um pouco do PNE, é que ele usa muito do que a EPE produz, e aí vocês podem também usar isso, né, no futuro para alguma relação aí. Bom, então acho que hoje era isso. Na semana que vem, então, a gente tem o último dia de seminários, certo? E lembrando aí para vocês que os seminários caem na prova, eu estou aqui anotando algumas coisas interessantes que vocês estão dizendo, para que eu possa também colocar questões aí na prova relativas aos seminários. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nos seminários, assistam aí com cuidado, porque nós vamos ter algumas questões aí nas provas ligadas aos seminários. Pode ser que, por sorte, caia uma ou outra que você apresentou, né? Mas normalmente eu faço um banco de dados grande aí, tipo 10, 15 questões, e mando o sistema sortear 3 por pessoa. Então, ele pode ser que caia 3 para um, 3 para outro, totalmente diferente uma da outra, e por sorte caia alguma que você apresentou. Mas, como eu crio muitas questões, a chance de as provas de o sistema não sortear igual é grande, né? Então, mas pode ser que você tenha a sorte de responder uma que você apresentou. Mas, se não, você vai ter que ter prestado atenção no que o pessoal está dizendo, tá? Então, se preocupem em assistir, em prestar atenção, tomar nota aí do que o pessoal está explicando, e pensar muito sobre o que está sendo dito, né? Sobre esses desafios que existem, sobre as dificuldades e as vantagens e desvantagens dos sistemas que o pessoal tem dito. E essas coisas são questões relevantes e que são importantes da gente assimilar e refletir sobre elas. Tá bom? Então, semana que vem, na segunda-feira, às 19h, a gente se encontra novamente aqui. Boa semana para todos vocês e se cuidem aí, tomem cuidado aí com o Covid, que estamos voltando aí para uns patamares chatos, mas a gente vai conseguir sair dessa. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite.
Boa noite. Obrigado, boa noite.